Boa noite. Dentro de um mês, os portugueses vão ter nas mãos uma decisão fundamental sobre o futuro. Na RTP tem início esta noite uma série de debates com os líderes partidários. Vai ser aqui o frente a frente decisivo envolvendo José Sócrates e Pedro Passos Coelho. Hoje, o debate é com os líderes dos partidos que se sentam em lados opostos do Parlamento, o CDS e o PCP. Boa noite, Paulo Portas. Muito boa noite. Boa noite, Jerónimo de Sousa. Boa noite. O debate vai começar agora. Este debate tem 45 minutos. A ordem das intervenções foi determinada por sorteio. A primeira pergunta é para Paulo Portas, a última será para Jerónimo de Sousa. Paulo Portas, começava por lhe pedir uma reação à intervenção do Presidente esta noite. Cavaco Silva disse que o acordo envolvendo o governo português, o FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu é uma oportunidade para o país mudar de vida. Parece-lhe que esta análise, como é que comenta esta análise? Eu ouvi praticamente toda a intervenção. Gostava de destacar que o Presidente teve o realismo de explicar, sabendo como sabe, de finanças públicas e de economia, que o pedido de ajuda externa se tornou inevitável, tal o grau de endividamento do país, e de chamar a atenção para pontos que eu considero muito importantes. Ainda para mais em tempo de austeridade, é preciso que haja uma ética social. Ainda para mais, em tempo de austeridade, é preciso que o Estado dê o exemplo. Ainda para mais, em tempo de austeridade, é necessário proteger o crescimento económico, porque é a condição da criação de emprego. E, por fim, eu fiquei muito sensibilizado, tenho feito muitas vezes, toda a gente conhece a minha ligação à questão da agricultura, o apelo, que aliás excede a própria questão da agricultura, para que os portugueses consumam produtos nacionais. Se o fizerem, estão a ajudar não só outros portugueses, como o seu país. Jerónimo de Sousa, o Presidente disse também que é necessário minimizar o impacto negativo que este programa vai ter. Esta é uma ideia que vai de encontro à opinião do PCP? É inevitável. Hoje todos reconhecem que no plano do crescimento vai haver, de facto, uma recessão, que o desemprego vai aumentar, que a maioria dos portugueses, e este é um reparo que eu gostaria de fazer, portanto, à intervenção do Sr. Presidente da República, quando fala em sacrifício para todos, eu gostava de saber qual a contribuição, quais as medidas de austeridade, particularmente para aqueles que têm vindo a amassar a fortuna, mesmo em plena crise, que têm sido os principais beneficiados, que vão ser beneficiados com esta intervenção externa. E nesse sentido, portanto, nós consideramos que quando se faz um apelo, por exemplo, à questão da poupança, nós estamos de acordo, portanto, que a poupança dos portugueses devia ser mais respeitada, designadamente com o Estado, a não deixar de substituir-se pelo setor financeiro em relação às poupanças. Mas afirmar que vivemos acima das possibilidades, numa forma, com um caráter geral, quando nós olhamos para um trabalhador com salário mínimo nacional, portanto, para um reformado com 300 euros ou 200 euros, com 58% das famílias portuguesas a terem um rendimento abaixo de 1.000 euros, é desses que o Sr. Presidente da República está a falar. É evidente que... É uma crítica à intervenção do Presidente esta noite. Portanto, por exemplo, nós subscrevemos uma ideia central que ele colocou, portanto, que é a necessidade de aumentar a produção nacional, de reduzir as importações e aumentar as exportações. O CDS apoia este acordo, mas disse que há alguma margem para melhorar aquilo que está definido no documento. Em que aspectos? Como se lembra, eu nunca coloquei a questão do apoio externo no plano ideológico, porque eu gosto de ser uma pessoa realista e, nesse sentido, pragmático. A questão estava em saber se Portugal tinha dinheiro dentro de algumas semanas para pagar os seus compromissos, ou se ia entrar em insolvência, aquilo a que comumente se chama declaração de bancarrota. E se o sistema bancário português viria por aí abaixo? Caso em que, como há de imaginar, o que me preocupa não é a situação dos banqueiros, é quem depende do sistema bancário. E tem lá os seus salários, tem lá as suas reformas, tem lá as suas poupanças e tem lá os seus empréstimos. Ora, tornou-se, a partir de certa altura, eu, por razões às vezes coincidentes, outras diferentes, nós não votámos o PEC 1, não votámos o PEC 2, não votámos o PEC 3. Avisámos para o caminho que estava a ser seguido. Avisámos para a recessão
que era a segunda em 2 anos, que estava a chegar, e onde já estamos, e quando o Ministro das Finanças praticamente disse a questão está em que não há dinheiro para pagar salários, e finalmente o Governo pôs os pés na realidade depois de ter omitido, às vezes mentido, outras vezes dissimulado, a questão da ajuda externa tornou-se inevitável por uma razão muito simples. Não havia alternativa do seu ponto de vista? Não, tornou-se inevitável por uma razão muito simples, porque as pessoas não têm a noção do que é um Estado declarar bancarrota. Ora, um sistema bancário vir por aí abaixo. Paulo Portas, essa é uma ideia que o PCP nunca subscreveu ao longo destas semanas de debate. Que o país estava à beira da bancarrota. Nem subscrevemos porque, por parte do Partido Comunista Português, havia uma proposta de imediato e, simultaneamente, uma proposta de médio, portanto, e longo prazo. Designadamente em relação à situação de sufoco que existia. Reconhece que Paulo Portas tem razão quando sim, diz mas isso. havia uma alternativa. Por exemplo, qual era a alternativa? Nunca nos responderam uma proposta que nós fizemos em que, tendo em conta, segundo o relatório do Banco de Portugal, existem cerca de 55 mil milhões de euros a circular em títulos e obrigações de tesouro no estrangeiro, por parte de entidades públicas. A nossa proposta era que parte desses títulos e obrigações fossem no negócio vendidas e que fosse comprado dívida pública. Se eu conseguir ser Primeiro-Ministro e o país puder mudar verdadeiramente, há uma coisa que eu garanto, é que o deputado Jerónimo de Sousa, como eu, muitas vezes colocámos perguntas ao Primeiro-Ministro. E eu, ao contrário deste Primeiro-Ministro, faço gosto em responder às perguntas que me fazem. E, portanto, eu acho pertinente a questão colocada pelo deputado Jerónimo de Sousa. Só que é meu dever também explicar às pessoas que a proposta que o PCP faz, por um lado, não é praticável e, por outro, junta com a outra proposta, é muito perigosa. Tem que me dar um minuto para que isto se perceba. Da dívida. Bom, qual é a proposta que o PCP faz, de acordo com o que eu tenho ouvido? É que determinados fundos públicos, como o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, ou o Fundo da Caixa Geral de Depósitos, ou o Fundo do Banco de Portugal, que têm obrigações e créditos no exterior, por determinação do Estado, vendiam e compravam dívida pública portuguesa. Só que isto tem um problema, meu caro colega Jerónimo de Sousa, porque somos ambos deputados. O Fundo de Estabilização da Segurança Social, que foi criado para proteger as pensões no futuro, tem 9,4 mil milhões de euros. O da Caixa tem 1,4 mil milhões de euros. O do Banco de Portugal tem 1,2 milhões de euros. A ordem de grandeza é esta. Portanto, a alternativa seria inviável. Não, só um segundo, espera aí. Deixa as pessoas perceberem. Para o debate poder acontecer. Sim, mas ouça só um segundo. 2 minutos a mais, Paulo Portas. Muito bem, mas esta questão é pertinente. É uma questão. Se o Fundo de Estabilização da Segurança Social já tem, de acordo com o relatório de 2009, 50% em dívida pública portuguesa. O que quer dizer que a verba disponível na proposta do PCP não excederia aos 5, 6 mil milhões de euros. Ora, Portugal precisa, até ao final do ano, de qualquer coisa como 4 vezes isso e depois, no próximo ano, mais 3 vezes agora isso. Agora tenho que dar a oportunidade a Jerónimo de Sousa para explicar a sua proposta. Deixe-me só terminar e dizer isto. É como se... E depois há um segundo ponto que é muito sério. Mas temos que fazer debate, não é? Muito bem. Jerónimo de Sousa, como é que contrapõe estes argumentos de Paulo Portas? Referiu apenas 3 instituições, portanto há outras onde o Estado... No fundo, a ideia de que tem... esta venda poderia pôr em causa o futuro da Segurança Social e o futuro das reformas. Claramente exagerado, na medida em que não se tratava de vender património, de abdicar de coisa nenhuma, de uma simples operação financeira. E também não seria suficiente para as necessidades. Em que essa verba seria aplicada em dívida pública, naturalmente, a não ser que já ninguém confie no Estado, a não ser que se deixe de acreditar, portanto, que o Estado português tem futuro e, simultaneamente, como disse, era uma medida de emergência acompanhada de uma outra medida que, com certeza, com dificuldade, que não era simples, mas da necessidade da renegociação, da reestruturação da dívida. Porque quer queiramos, quer não. Portanto, em relação a este empréstimo, entre aspas, ninguém diz, o Sr. Presidente da República não referiu, que o FMI, por exemplo, fez uma fatia de 28 mil milhões de euros e vai receber só de juros 8 mil milhões, que, em relação a outros credores,
esse tal bolo de 78 mil milhões... Mas isto não é uma verba a fundo perdido, é um empréstimo. Sim, um empréstimo que vai comprometer o futuro dos portugueses, particularmente das novas gerações, com uma década de consequências ainda imprevisíveis. Portanto, e nesse sentido, tendo em conta a especulação que não para, e o Sr. Presidente da República também não referiu isso, a especulação, como é que se faz frente à chantagem? É cedendo ao chantagista? Este é outro problema de fundo que está colocado. Portanto, e nós pensamos que era tempo de apelar à reestruturação da dívida, não é para não pagar. Nós não dizemos não pagamos. Por não ser colocada e, na verdade, aquilo que o país vai enfrentar não é isso. É uma outra alternativa. Eu gostava de fazer uma observação. Deixe-me só colocar... Deixe-me fazer uma observação, porque este debate é muito... Esta questão é muito Mas deixe-me só colocar-lhe uma questão, Paulo Portas. Já lhe vou dar tempo para isso, que é o seguinte. Acabou de dizer há pouco, no início da resposta à questão que lhe coloquei, se for Primeiro-Ministro. É hoje que vai dizer que é candidato a Primeiro-Ministro de Portugal? Quando for, dilo-ei. Agora, deixe-me dizer ao deputado Jerónimo de Sousa o seguinte. A mistura das duas propostas do PCP, eu percebo a sua intenção, até posso admitir que é uma boa intenção, só que tem uma consequência tremendamente perigosa para Portugal e, sobretudo, para os trabalhadores e para os reformados. E deixe-me explicar porquê. Imagino que eu sou o Estado, ou o Ministério das Finanças, e o Jerónimo de Sousa é o Fundo de Estabilização da Segurança Social. E que eu dou uma determinação e digo o fundo tem que comprar dívida pública portuguesa. Primeira proposta do PCP. Só que há uma segunda proposta do PCP. É que, ao mesmo tempo, eu vou dizer que quero reestruturar a dívida. Ou que quero renegociar a dívida. A dívida que eu lhe disse para o fundo comprar. Qual é a consequência imediata disto? É que a percepção internacional e nacional é que o Estado português não tem dinheiro para pagar a dívida, que não vai pagar, ou seja, ou não pagamos, mesmo que essa não seja a sua intenção, e isso resulta na seguinte consequência, Jerónimo de Sousa. Nós somos membros do euro. É essa a realidade. Se houver um país que não paga e entra em incumprimento no euro, no dia seguinte, esse país é posto fora do euro. E ser posto fora do euro nestas circunstâncias tem duas consequências. O dinheiro das pessoas passa a valer metade. E a dívida do Estado passa a valer o dobro. Passa a ser ainda mais cara. Ela já é astronómica. Foi isto que aconteceu, e chama a sua atenção para essa meditação, em países que nem sequer estavam numa zona monetária, como a Argentina ou como o Brasil, quando disseram que queriam reestruturar a dívida. E, evidentemente, criou-se um pânico. A classe média saiu à rua, os trabalhadores perderam entre 50% e 75% dos seus depósitos nos bancos. O Estado confiscou os depósitos e, como se lembrará, o Presidente da República, que lá faz o papel de Primeiro-Ministro, Paulo Portas, neste momento já tem o dobro do tempo de Jerónimo de Sousa. Mas eu gostava apenas de explicar esta questão porque ela é relevante e significa o meu respeito... Mas é uma questão teórica, uma vez que não foi essa alternativa que foi encontrada pelo Estado português. Significa uma atitude, Vítor Gonçalves, significa o meu respeito pelas propostas de pessoas que pensam de uma maneira diferente da minha. Jerónimo de Sousa, quem é que vai ser mais penalizado neste acordo? A maioria do povo português, particularmente aqueles que menos têm, menos podem. Há uma parte que não paga nada. Portanto, eu creio que é claro para os portugueses hoje Está a falar que da o banca? setor, os grandes grupos económicos, o setor financeiro, que tem não paga nada, não é uma forma rigorosa de pôr a questão. Têm tido lucros fabulosos, mesmo em tempo de crise. Repare, portanto, 4 bancos privados tiveram um lucro de 1 milhão de euros de lucro por dia. E nesse sentido, a questão que eu pergunto é como é que com mais lucros pagam, por exemplo, metade dos impostos em relação ao ano anterior. Qual é a comparticipação dos grandes grupos económicos? Estamos a falar de austeridade, estamos a falar de sacrifícios. Então, em relação a esses, os intocáveis continuam. Em relação a quem vive, por exemplo, de uma pensão de 300 euros, vai haver a sua reforma congelada durante 2 anos. Esta é a perspectiva. Mas congelada não é com o congelamento dos preços, não é com o congelamento do custo de vida. Não, está visto. Portanto, enfim, com o aumento da eletricidade, com o aumento das taxas moderadoras, com o aumento dos transportes, com medidas de aumento dos impostos. Então, quer dizer, em relação aos poderosos, há que não beliscar. Há que lhe dar confiança e há que lhe dar uma tranche da receita que vem aí mas para Portugal. Mas o exercício da banca não é necessária para a economia, Jerónimo de Sousa? Então, os portugueses não são necessários para a economia. Então, a maior riqueza não são as pessoas. Não é quem trabalha. Não é quem trabalhou uma vida inteira e tem o direito à sua reforma. Esta não é a maior riqueza que temos.
Então, como é que se admite, portanto, muitas vezes, ouvir, tenham paciência, têm que fazer sacrifícios, mas porquê? Porquê? Não basta a sua vida sacrificada, como em relação aos próximos 2 anos, eles vão sentir, portanto, e infelizmente, daqui a 2 anos vão dar razão ao PCP. Porque tudo junto, o governo vê-se gabar que não corta o 14º mês, ou o 16º. Feitas as contas, daqui a 2 anos, foi-se o 14º mês e foi-se o 13º